Oi, eu sou o Saldanha e eu tô criando um sistema de RPG baseado no universo de Naruto do zero. Esse vídeo aqui vai ser focado para fazer umas técnicas do Sasuke, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas antes de começar o vídeo eu queria já falar, se gostar dele, gostar da ideia, entre no nosso Discord, o link vai estar na descrição. Deixe seu comentário também dando algum feedback, uma sugestão. Se quiser dar um apoio pra gente vai ter o Pix aqui. E se preferir também tem um apoio, o link vai estar na descrição também, beleza? Vamos pro vídeo então. Para fazer alguma dessas técnicas aqui no sistema, eu não vou colocar ainda técnicas que tenham a ver com Sharingan, nem com as técnicas de bola de fogo, técnicas de cobra, enfim, essas gerais do Sasuke. Eu vou focar só na parte elétrica, né? Ainda assim tem bastante técnica que eu separei aqui. Vai dar para fazer outras versões só focadas nessas partes que ele aprendeu, por exemplo, com Orochimaru, as técnicas focadas em fogo, de Taijutsu, as sós do Sharingan, até porque demora para fazer cada técnica. Então já separei aqui algumas que é pra gente focar, umas que são bem simples, bem básicas, aí já uma boa também pra ver outros estilos de fazer, e a maioria dele aqui focada no Chidori, né, que são variações dele para ser mais utility e não só dar um dano muito focado como é o Chidori. A gente vai abordar cada um aqui para fazer esse processo. Num vídeo que eu fiz recente, vai estar aqui no, acho que é aqui no card, eu mostrei, eu fiz o Chidori, mas para mostrar como que é mais ou menos a mecânica para criar um jutsu no sistema. Então eu já usei, eu só mudei um pouquinho o texto dele aqui, mas a mecânica é mais ou menos aquela que ficou naquele vídeo, e eu vou usar ele aqui como referência para fazer as variações dele, que pode ser uma variação um pouco mais fraca ou uma variação um pouco mais forte. A primeira técnica que eu vou trabalhar aqui, o Chidori já está feito, né, como eu falei, então só para focar aqui nas partes principais do Chidori, é uma técnica de ranquear, então é bastante chakra que você usa, ainda assim ele está com um bom ganho, considerando o dano que ele dá, era para ele gastar muito mais chakra, e ele está andando acima da média, inclusive do próprio ranking, mas porque a capacidade letal do Chidori é muito alta. Em contraponto, ele tem uma coisa que é muito prejudicial, né? Que além de você gastar também o deslocamento para fazer esse ataque, você faz ataque com desvantagem. Então, por conta dessa parte negativa, que ele tem a parte positiva que é dar muito dano. Fora isso, ele tem a capacidade de sangramento também e gasta bastante chakra para você evoluir ele. Então essa aqui é a base do Chidori, quem quiser pausar para ler com calma, tranquilo. Eu separei aqui então algumas dessas técnicas para ver, e aí o processo que eu faço, principalmente quando vai adaptar técnicas, é sempre esse, que é ver na wiki como é que funciona. Às vezes eu vejo até algum vídeo para lembrar exatamente como que é, às vezes eu não lembro direito, e aí eu vou criando a técnica a partir daí, a parte mecânica dela, né, e tentando ver qual foi o objetivo, que tipo de uso que ele teve para fazer. Então eu vou dar uma lida aqui no Chidori para fazer um resumo. Chidori Senbon, né? Tá, vou copiar o modelinho que eu fiz aqui das técnicas. Eu vou colocar aqui. Primeiro então vai ser Chidori Senbon. Ele ainda é ranquear, como a gente viu ali na wiki, então dá pra ele ser bem semelhante ao Chidori em questão de capacidade de dano. O tipo dele é ninjutsu. A gente já vai preencher isso aqui. O colisor, lembrando que tem a regra de colisão de habilidade que tem no PDF, que dá pra ver. Tem no documento. Mas depois eu posso fazer um vídeo só sobre ele. Ainda assim, eu acho que vai ser em área, mas calma, eu vou deixar para preencher isso aqui já. As partes principais do Chidori Senbon, então aumenta a velocidade dos ataques. Então se você gastar mais chakra, você consegue aumentar o número de agulhas lançadas. E teoricamente é em área, né? Você consegue atingir vários alvos, já que quando ele usa lá com Deidara, ele consegue acertar numa área mais extensa. Então só para ver um exemplo de uso aqui, né? Acho que é a única vez que ele usa, inclusive, isso aqui. Ele pega na área alta, focada... Enfim, ele pega numa área alta, então, focando os bichinhos lá do Deidara, mas ainda assim é em área. Beleza, então, ataque em área. Tá, só o comecinho aqui da técnica eu escrevi o seguinte. O usuário muda a forma do Chidori, transformando em inúmeras Senbons, e lança em uma área retangular de 6 metros de largura, chegando em até 10 metros de alcance. Eu só coloquei barra aqui para ver qual palavra se ajusta exatamente aqui, mas é basicamente isso. Só para mostrar aqui o Foundry, que é onde a gente joga, aqui está onde acabou a última sessão. Uma área dessa seria mais ou menos isso, né? Então, uma área retangular à frente. Eu acho que fazendo desse jeito faz sentido, ele consegue, se ele for atingir alguns alvos, ele consegue acessar até 3 alvos, né? Já que cada quadrado tem 2 metros. Então, vamos supor que tivesse aqui desse jeito. Eu acho que faria sentido pelo que a gente viu da descrição. Tá, eu vou colocar aqui que todos os alvos na área vão realizar um teste de destreza. Para saber o CD, tem um guia na próprio PDF do sistema, dá para ver lá pelo Discord, inclusive, quem quiser acessar. O link vai estar na descrição do Discord.
mas eu tenho já um guiazinho aqui mais rápido, só para ver. Uma técnica de ranquear, em média vai ter 14 no CD. Aqui eu vou deixar 15, vou deixar um pouco acima, 14, 15 mais ninjutsu. Vou fazer ao contrário, eu vou deixar mais baixo. Seria 14, eu vou deixar 12. Por quê? Porque a gente viu lá pela wiki que justamente por conta do Sharingan é mais fácil o alvo ele acertar os alvos, né? Tanto o Sasuke consegue acertar o Tenketsu. Então eu vou deixar assim, e justamente pelo uso do Sharingan ele consegue um acerto um pouco maior. Eu vou deixar assim por enquanto tá um pouco abaixo, só que eu posso compensar um pouco mais no dano, inclusive. Tá, eu coloquei o seguinte aqui, eu deixei o CD, se a pessoa passar ele vai receber só metade do dano, e se falhar vai tomar o dano completo. Só que é o seguinte, eu coloquei nessa área, né, se a Senbons, por exemplo, né, atingirem um alvo aqui, e tiver esse outro alvo aqui atrás, não vai pegar nesse alvo atrás, ele nem precisa fazer o teste. Então esse aqui é meio que mais um alcance máximo de fato, para não acertar tantos alvos. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Minha ideia é deixar o dano realmente bem parecido com o Chidori original. Geralmente técnica em área, eu vou sempre colocar o dano um pouco para baixo para não ficar tão roubado, já que está atingindo muitos alvos ao mesmo tempo. Nesse caso, como eu estou colocando esse porém, posso deixar o dano bem mais parecido. Os alvos recebem o seguinte, no Chidori, o alvo estava recebendo 5d20 mais ninjutsu. Ainda assim eu vou abaixar um pouco para esse dano em área, não posso ser tão grande, e eu vou tirar o sangramento. Então nesse caso, ainda assim uma técnica ranqueada tem que dar uns 40 de dano, né? O Chidori em si está dando 5d20, a média de um d20 é 10, então 5 vezes 10. E tem mais um d20 que é pelo sangramento. Então eu vou sempre considerar o sangramento, eu vou considerar pelo menos um turno. Aí quem quiser pode ver no PDF como é que funciona a condição. Então mais 10 de dano. Opa, 50 mais 10. Fica 60 de dano o Chidori que tá dando aqui. Só que eu já vou tirar o sangramento, então já vou diminuir 10 de dano. E eu ainda vou tirar mais 10, ou seja, vai ser 4d20. Vai ficar na média do que é um ranquear. Então você recebe 4d20 mais ninjutsu. Tá, aqui não tem muito segredo. Eu deixei a margem, a média de dano do que é para ser realmente um ranquear. E eu coloquei o chakra também nessa mesma média, né? Então você pega aqui na média, dá os 40 de dano. Vezes 2, que é a métrica que a gente está usando para fazer essa mecânica. Então, geralmente o dano vai ser metade do chakra gasto. Claro que vai ter algumas exceções, mas eu vou deixar assim, até porque o CD também eu já deixei mais baixo. A diferença é que o Chidori, para quem não está entendendo muito bem os termos que eu estou usando, eu acho bom ver justamente o vídeo que eu fiz sobre o guia de como criar um jutsu, que eu explico melhor cada categoria aqui, tá? O Chidori eu coloquei aqui que não tem evolução por nível, e o marco triplo vai aumentando o dano. Aqui eu vou fazer o seguinte, tem que lembrar que entre os requisitos eu vou colocar aqui que tem um controle de chakra necessário, que é 17. Ele vai precisar da natureza Raiton, e vai precisar da técnica Chidori, ou seja, você consegue só usar o Chidori sem bolsa, você já sabe fazer o Chidori, já que é uma mudança de forma do jutsu original. Inclusive aqui eu não coloquei os requisitos, ó, peraí. Aqui era CC 17, natureza Raiton, que é bem simples também. Por isso que eu não coloquei nenhuma evolução nível a nível. É muito fácil evoluir esse jutsu, porque é basicamente o custo de evoluir o seu Raiton e evoluir a própria técnica, né? Então eu tinha que colocar só isso daqui, ainda assim com um peso maior no chakra que você evoluindo. Então nesse caso, como o Chidori Senbon, ainda eu considero que é relativamente fácil de evoluir também, porque você vai evoluir o Chidori, você consegue já evoluir esse daqui. Também vou colocar aqui, não tem evolução melhor. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui que se você evolui, a cada nível você vai aumentar mais um no CD da técnica, que é justamente aquilo de você colocar mais chakra para você aumentar o número de Senbons, ou seja, é mais difícil desviar porque o volume é maior. E para isso eu vou aumentar em 5 chakra. E aqui eu vou colocar aqui, não sei se eu coloco que tem, eu vou colocar que não tem evolução de marco triplo. Porque justamente o foco aqui é se você usar isso aqui é para você ter uma garantia maior de que você vai acertar o alvo, seja dando metade do dano, ou você vai evoluir na técnica para melhorar o CD e dar o dano completo. Tem que lembrar que, por exemplo, se o Sasuke quisesse dar só dano bruto, ele teria usado o Chidori. Ele usou justamente porque era melhor para cauterar as explosões do Deidara, já que usava estilo terra. Então é isso, a técnica ficou desse jeito, achei que ficou boa. Qualquer coisa depois eu dou uma ajustada só no texto aqui para colocar de fato no sistema. Então a próxima aqui que eu vou considerar é o corrente Chidori, acho que é o que ele chama de Chidori Nagashi, né? Então vamos ver de novo como é que ele tá lá na wiki.
pra saber. Só deixa eu mudar o nome aqui. Tá, o Chidori Nagashi ele tem um foco muito mais no efeito dele, principalmente para a defesa, essa utilidade, do que no dano de fato. Então o foco não é dar esse dano que nem o Chidori, é paralisar o alvo. Com isso eu posso diminuir drasticamente o dano, já que o foco é a condição. E a condição de paralisia aqui no sistema é muito forte, então realmente tem que tomar cuidado quanto a isso. Como a técnica de ranquear já facilita bastante. No caso do Chidori sim, é bom eu colocar aqui que é em área, o colisor. Nesse caso vamos colocar de novo aqui que é o ninjutsu. O colisor nesse caso também é área. O requisito eu vou colocar a mesma coisa, o controle de chakra 17 e natureza Raiton. E você precisa ter a técnica Chidori habilitada, certo? Tá, o que eu coloquei aqui foi o seguinte. O usuário usa uma variação de Chidori através do seu corpo inteiro, lançando uma descarga elétrica ao seu redor em um raio de 4 metros, que é mais ou menos ali o que o próprio Sasuke faz. De novo, colocando no mapa aqui, que eu estou usando na última sessão, se eu colocar aqui o centro, por exemplo, esse personagem de roupa vermelha, o Kaito, ele pegaria esses dois aqui, né? Que é para pegar a parte elétrica ali. Agora vamos para os efeitos em si. Tá, eu já fui pulando algumas partes aqui já para fazer, já que eu fui já só pensando, né? Mas só para explicar. Eu coloquei aqui que todos os alvos na área vão fazer um teste de vitalidade. O CD de acordo com o rank da técnica, que é 14 mais o atributo. E aí, independente se passar ou não no teste, vai receber 2d20 de dano, mais o ninjutsu. Ou seja, só de usar a técnica você já vai aplicar 20 de dano. Independente se o cara passar ou não. Claro, a não ser que tenha alguma resistência ou algo assim. E se, claro, falhando, ele vai ficar paralisado por um turno só. Por que só por um turno? Tem que lembrar também que é uma paralisia que é em área, então não dá pra ser tão forte. E se a gente for até pela parte de fidelizar em relação à obra, você vê que um pouquinho depois dessa paralisia, demora só alguns segundos, o Yamato consegue usar uma técnica pra tirar a espada lá do corpo dele e tudo mais. É uma coisa realmente bem rápida e é forte por ser em área. E aí, caso ele consiga passar, como eu falei, ele só vai receber o dano, não vai ter o efeito da paralisia. Por isso que eu até deixei o dano aqui nesse 20. Eu deixei o gasto de chakra parado com o próprio ranking, então 80. Na prática, se fosse para ele dar esses 20 de dano, ele estaria gastando 40 de chakra. Ele está gastando o dobro por causa do efeito de paralisia em área. Eu vou colocar aqui também todas essas variações do Chidori. Provavelmente eu vou colocar aqui, não tem efeito por nível, vou colocar um efeito bem ok por nível. Então, nesse caso eu vou fazer isso. Essa técnica não tem evolução nível a nível. E em marco triplo, eu vou colocar o seguinte, eu vou aumentar um pouco o dano. E é o seguinte, eu vou colocar que as evoluções de marco triplo dessa técnica vão ser bem fortes. Eu não acho que faça sentido ele aumentar o range. Eu acho que 4 metros de raio já está muito forte para uma técnica da paralisia. Mas eu acho ok aumentar o CD desde que o custo de chakra vá acompanhando. Nesse caso aqui, como esse dano em área também é muito bom porque é garantido, eu posso cobrar bastante no chakra. Na média ele vai estar aumentando em 10 o chakra, ou seja, o dano, perdão. Ou seja, o chakra deveria aumentar 20 com isso, né? Sempre que aumentar esses 10 de dano. Mas como também vai aumentar o CD e a técnica da paralisia em área, ou seja, né, tá aumentando muito a chance dessa paralisia, e esse dano é garantido, tudo isso faz esse custo de chakra ser elevado. Eu vou aumentar aqui, eu acho que vou deixar 30, tava pensando entre 30 e 35, vou deixar 30 de chakra, porque ainda assim você vai ter que evoluir essa técnica em si e o próprio Chidori para ir acompanhando. Então eu vou colocar aqui mais 30 de chakra. Então, para você dar esse dano extra e aumentar o CD, você vai também gastar mais 30 de chakra na técnica. Então, é quase 50% da técnica original. Eu acho que isso aqui já está ok para balancear. Indo pro próximo aqui, a gente vai fazer o do espada de Kusanagi da Chidori, que é basicamente ele coloca Raiton na espada. Eu tava pesquisando aqui e basicamente esse nome tá aqui meio que só por estilo, então no sistema eu vou considerar que é o nome Lâmina de Chidori. Então teoricamente, fazendo no sistema depois, se a espada Kusanagi tem algum efeito especial comparado com qualquer outra espada, ela se mantém, só que com a atribuição dessa técnica. Então aqui eu vou fazer meio que só a técnica Lâmina de Chidori. Então eu já vou trocar aqui. Eu vou deixar só Lâmina de Chidori, não gosto de ficar colocando Lâmina de Chidori ou algo assim. Pelo que tá na wiki, esse é rank B, e como eu falei, eu quero ser fiel o máximo que der a esse tipo de técnica. O colisor não tem aqui, porque isso aqui é basicamente o ato de você infundir o chakra. Ele vai gastar ação rápida para fazer isso, porque não usa selos, por exemplo. Inclusive, no corrente Chidori, ele não precisa usar selo, né? Essa técnica não usa selos de mão. Aqui nos requisitos eu vou colocar o controle de chakra, que se eu não me engano é 12. Vou colocar a natureza Raiton, técnica Chidori, que nem as outras, só que aqui tem uma coisinha a mais, que é estilo infundir chakra. Isso aqui já é um pouco diferente. Nesse caso, pela wiki, vamos ver, torna a lâmina mais letal.
e pode causar paralisia, certo? Então beleza. Aqui, se deixar mais letal, eu não sei se... Eu acho que ela tem que dar bônus no dano e no acerto, né? Explicando aqui então as características que eu coloquei. O usuário vai infundir o chakra Raiton na lâmina dele, né? E vai manter as características da espada, então só já explicando essa parte da espada com o Zanag. E vai receber outras sem o uso de selos de mão, então essa técnica também não usa o selo de mão. Então a lâmina vai receber mais 5 nos ataques e cada acerto vai conceder 1d20 mais ninjutsu, né, de dano elétrico adicional. Além disso, se ele acertar o alvo, ele pode deixar o alvo paralisado. Se ele falhar em um teste de vitalidade, CD 10 mais ninjutsu. Esse 10 seria o CD de uma técnica rank C. Como aqui já dá dano e tem esse lance de deixar paralisado a cada ataque, eu quis deixar o CD um pouco abaixo. A paralisia só pode ser mantida se a lâmina ainda estiver no corpo do alvo, então de novo, como a gente viu lá, o Sasuke usando no Yamato, né? Enquanto ele manteve a espada no peito do Yamato, o Yamato podia continuar paralisado, como se ele estivesse falhando no teste. Se ele tira, o efeito da paralisia vai sair por si só. Ainda assim, se a lâmina ainda tiver, o cara pode fazer o teste para ver se ele consegue sair dessa paralisia. Aí eu coloquei aqui que o usuário vai gastar o chakra para ativar a técnica e vai usar um chakra para manter ela. A diferença é que para você ativar, você vai gastar sua ação rápida, para manter não. Eu até vou colocar isso aqui, né? Aqui, mas para manter não gasta nenhuma ação. Isso aqui eu acho que é relevante. Então o gasto de chakra tem que considerar justamente isso, que o lance da paralisia é muito forte, mas ele vai meio que perder a espada se ele ficar ali. E ainda assim, ele vai ter que gastar chakra por turno para ficar com efeito, né? Uma técnica de rank B, dando uma média de 20 de dano, gastaria 40 de chakra. Essa aqui tá dando 10 de dano, né, que é um D20, mas ainda tá dando bônus no acerto e tudo mais. Eu acho que eu vou deixar a média do que é um rank B de fato. Então o usuário gasta 40 de chakra, e aí vai ser 40 de chakra por turno para manter ativo. É um chakra um pouco elevado pelo ranking, considerando os efeitos em si, mas como estão esses efeitos muito juntos, uma paralisia muito forte, ele dá dano adicional, dá mais acerto. Eu acho que essa quantidade de chakra eu acho que é ok. Ainda mais porque ele não vai perder o efeito, a não ser que ele queira, né? Não tem um efeito de concentração ou algo assim. E ele nem gasta ação pra isso, é ação rápida. Então acho que ficar assim é ok. Eu vou colocar aqui de novo, porque essa técnica não tem evolução nível a nível. Tá, aqui é o seguinte, eu coloquei nesse marco triplo, eu coloquei que vai aumentar 1d20 o dano e vai aumentar em 1 CD. Diferente do Chidori Nagashi, como é em área, né? Aqui é um pouco mais ok, porque de novo tem duas condições. Primeiro que é individual, e você tem que manter a espada no alvo, né? Então tem que ter acertado em certo momento e manter a espada conectada no alvo. Que nem o Sasuke fez lá, cravar a espada no Yamato. Então aqui eu acho que eu colocar isso e o aumento de chakra de só 20, que é equivalente ao dano ali, né? Então vou aumentar em 10 o dano, aí o dobro de 10 é 20 em relação ao chakra. Eu acho que fica ok desse jeito. Eu tô gostando de fazer nesse estilinho aqui, porque eu acho que fica bem fácil de entender a linha de raciocínio para criar as técnicas. Cara, eu tô achando que já tá uma quantidade boa, deu pra fazer aqui 3 técnicas. Eu vou ver como é que fica pós-edição exatamente o formato. Ainda tem essas aqui que eu quero fazer e uma que eu tinha deixado aqui pra fazer especial, que não é do Sasuke, mas eu acho que faz muito sentido já criar também, que é o Haikiri. É uma versão de rank S do Chidori, né, bem mais concentrada, por exemplo. Enfim, as técnicas ficaram desse jeito, acho que do jeito que tá aqui eu já vou colocar no sistema, no máximo vou mexer um pouquinho no texto, né, pra ficar mais encaixadinho, mais bonitinho. E ainda assim já são mais 3 técnicas para ter no sistema. De qualquer maneira, se gostou, tiver algum feedback, alguma coisa assim, deixa no comentário aí. Se quiser algum personagem específico que eu faça as técnicas, pode deixar aí. Entra no nosso Discord, beleza? E é isso, valeu!